dando continuidade aí, né, dando sequência à nossa teoria de conjuntos, lá no nosso tópico 3 foi tratado dos conjuntos numéricos, são aquelas classificações aí que os números apresentam, tá bom? Então, para a gente reforçar aquela ideia, vamos tentar desenvolver essa questão. Então, imagine que eu tenho aqui alguns itens de A até H, eu quero verificar quais ou qual deles aí são considerados verdadeiros, tá bom? Então, vai lá. Primeiro, 3,1 pertence a quê? O que é aquele conjunto Q que aparece para a gente ali? Aquele Q indica racional, ou seja, número que você consegue colocar no formato de fração de inteiros. Então, quando você tem uma situação de número decimal, é muito simples a gente colocar como fração. Então, este caso, 3,1 é racional? É verdade. Por quê? Porque o 3,1, como tem uma casinha depois da vírgula, a gente pode escrever 3,1 como sendo 31 por 10. Então, já é uma fração. Se é uma fração, a gente tem uma situação de racional. Então, verdadeiro, esse primeiro item. O segundo item, o número 2 é racional, ou seja, consigo colocar o 2 em formato de divisão de dois inteiros? Consigo sim, tá? Por quê? O número 2, ele pode ser facilmente escrito como sendo 2 sobre 1. 2 é inteiro, 1 é inteiro, então é uma razão entre dois inteiros, a gente tem um número racional. Tudo bem? Ainda o outro caso nosso é a raiz cúbica de menos 8. Será que isso aí é inteiro? Aquele Z significa isso, tá? Número inteiro. Então, a raiz cúbica de menos 8 é um número inteiro? Ó, repare que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, essa multiplicação equivale a menos 8. Então, se essa multiplicação equivale a menos 8, a raiz cúbica de menos 8 é menos 2. E menos 2 realmente é um número inteiro. Então, neste caso, mais um item verdadeiro. O outro caso que a gente tem é o 0,222 infinito. Será que isso é 2 sobre 9? Como é que a gente faz isso, né? Não é difícil ver. Pega 2, divide por 9, não é uma divisão inteira, então 0, acrescenta um 0. Aí 20 por 9 vai dar 2, que é 18. 18 sobra 2, para continuar, coloca 0, 20 por 9 vai dar 2, 18 de novo, né? Repare que essa continha aqui, ó, ela não vai acabar, né? Então tem o que a gente chama de dízima periódica. Realmente isso aqui é verdadeiro. E todo caso de dízima periódica acaba sendo um número racional, porque a gente consegue escrever ele em formato de fração de dois inteiros. Ainda, raiz quadrada de 7 é um número racional? Nos racionais só entra duas situações, decimais infinitos não periódicos e raízes não exatas. A raiz de 7 não é exata, se não é exata, evidentemente que não é um número racional. Então, isso aqui é um item falso, tá bom? Ainda o item F, eu tenho 7,3, eu quero saber se 7,3 é um número racional ou não, né? 7,3, repare que tem uma casa depois da vírgula, igual aconteceu aqui no item A. Então, você tem 7,3, isso é equivalente a quem? A 73 por 10. Consigo escrever, então, em formato de uma fração. Então, se eu consigo escrever em formato de fração, realmente ele é um número racional, verdadeiro. Ainda a raiz quadrada de menos 64 é um número real? Não é real. Por quê? Raiz de índice par, para ser real, não pode ser negativo, porque a gente faz joguinho de sinal, e no jogo de sinal, menos com menos vai dar mais. Então, não tem possibilidade alguma de ser negativo. Então, um raiz quadrada negativo não é considerado um número real. Então, você tem uma situação que é falsa. E por último, 3,222 é racional, ou seja, consigo escrever em formato de fração de dois inteiros, ou divisão de dois inteiros? Consigo sim, tá? Por quê? Se é 3 casas depois da vírgula, o número 3,222, né? A gente pode escrever como sendo 3,222, tirando a vírgula, 3 casas divide por 1000. Então, se é a fração de inteiros, realmente você tem uma situação aí de um número racional, uma situação verdadeira. Tudo bem? Então tá, gente, até a próxima aula aí de resolução. Até mais.